Em Tiago, no capítulo 4 e no verso 7, nós lemos: sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Resistir ao diabo não é uma sugestão, é uma ordenança, é um imperativo, é parte de uma dinâmica fundamental na caminhada cristã, que para ser vivida precisa ser entendida. Esse é o assunto da nossa conversa hoje. Fique comigo e nos próximos minutos entenderemos melhor esse princípio bíblico. Estou hoje em Braga, Portugal, passando para trazer mais uma palavra ao seu coração. Qual a razão de resistirmos ao diabo, como vimos no texto citado de Tiago, capítulo 4, verso 7? A primeira delas é porque estamos numa verdadeira guerra, batalha. Efésios, capítulo 6, versos 10 em diante diz: quanto ao mais, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. 11. Vistam-se com toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas contra os principados, as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Verso 3 ainda diz: por isso peguem toda a armadura de Deus, para que vocês possam resistir no dia mal e depois de terem vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estamos em guerra. Diferente do povo de Israel do Antigo Testamento, que guerreava contra carne e sangue, contra pessoas, a nossa guerra é no plano espiritual. Agora, resistir ao diabo, embora seja nossa responsabilidade, uma clara ordenança bíblica, e essa ordenança ela é repetida diversas vezes. Então, em alguns desses versículos, veremos, por exemplo, em 1 de Pedro, capítulo 5, a Bíblia dizendo: o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Ele não pode tragar a qualquer um. Ele está sempre procurando espaço para entrar. E a Bíblia diz: resistir firmes na fé. Há uma recorrência nas orientações sobre resistir ao diabo. Em Efésios, no capítulo 4, nós temos uma orientação também muito clara. Não deis lugar ao diabo, porque se houver espaço, haverá vulnerabilidade para que os ataques dele se concretizem e sejam bem-sucedidos. No entanto, resistir ao diabo não é algo que se faz isolado. Ele vem em conjunto, como vimos, com uma outra declaração: sujeitai-vos, portanto, a Deus e resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Só temos autoridade para resistir ao diabo se nos sujeitamos à autoridade de Deus. Certo centurião diz para Jesus: sou um homem sujeito à autoridade e tenho homens debaixo da minha autoridade. O que ele estava dizendo? Porque na cadeia de comando militar eu estou debaixo de uma autoridade maior do que eu posso expressar autoridade para aquelas patentes menores abaixo de mim. Mas a partir do momento que ele deixasse ser sujeito às autoridades que estavam acima, ele já não teria autoridade para poder expressar. Nós podemos ver que no plano espiritual não é diferente. Agora, há uma figura bíblica dessas guerras do Antigo Testamento que, embora fossem contra a carne e o sangue, nos ensinam em figura. Até porque, como diz 1 Coríntios, capítulo 10, verso 11, essas coisas foram escritas para nosso exemplo, para nossa advertência. E eu quero tomar uma dessas guerras cheias de figuras, que falam tanto de sujeitar-se a Deus como resistir ao diabo, para que ele não tenha lugar de ação contra nós. E o exemplo a ser dado está no capítulo 32 do segundo livro de Crônicas. Eu não vou ler o texto todo porque ele é comprido, vai do verso 1 até o verso 23, mas nós temos um momento onde o rei Senaqueribe decide fazer guerra contra Ezequias, contra Jerusalém e o reino de Judá. E algumas decisões que Ezequias tomou. Os versículos 3 e 4 diz que ele decidiu tapar as fontes. Depois o verso 5 fala a respeito de uma atitude dele de reforçar ou mesmo restaurar o muro, que era o muro de proteção. Em terceiro lugar, nós vemos o princípio de erguer torres. Em quarto lugar, nós vemos que ele fez armas e escudos. Isso também está no verso 5. Mas nos versos 6 a 8, em quinto lugar, nós vemos um posicionamento dele de fortalecer a fé do povo para a batalha. E tudo isso tem um paralelo nesse princípio espiritual, do qual se espera que eu e você travemos as batalhas hoje em dia, resistindo ao diabo, para que ele fuja de cada um de nós. E o que é que nós temos nesses paralelos, nessas declarações?
primeiro lugar, eu mencionei tapar as fontes. É o princípio de não alimentar nem fortalecer o inimigo. Evidentemente, essas não eram as fontes internas dentro da cidade, eram as fontes externas. Quando o inimigo estabelecesse o sítio, ele teria acesso livre à água. E a ideia era privar o inimigo de sustento e também da provisão de água. Isso era uma estratégia de guerra e não é diferente daquilo que eu e você precisamos entender ser parte da nossa batalha, seja sujeitando a Deus ou resistindo ao inimigo. Esse princípio, ao meu entender, nos mostra uma outra verdade, um paralelo. Satanás, ele se alimenta da nossa carnalidade. Sim, em Gênesis, no capítulo 3, no verso 14, o Senhor fala a serpente, que no livro do Apocalipse é chamado de o diabo e Satanás, a antiga serpente, e diz, você comerás pó todos os dias da sua vida. Nenhuma semente, embora rasteja no pó, come ou alimenta-se literalmente de pó. Mas se você olhar no mesmo texto, Deus fala ao homem, você é pó, e ao pó há de tornar, uma referência à estrutura carnal do homem. E basicamente, ao juntar essas declarações, nós entendemos que Satanás se alimenta da nossa carnalidade. Toda vez que nos entregamos à velha natureza, faltando com a sujeição a Deus, isso fortalece o inimigo das nossas almas. E se nós queremos vencer, precisamos tapar as fontes, precisamos de fato impedir que ele seja fortalecido por condutas erradas da nossa parte. A segunda coisa que vemos no verso 5 de 2 Crônicas 32 é a decisão de restaurar, de reforçar o muro. E aqui nós temos outro princípio. Em Jó, no capítulo 1, no verso 10, nós vemos Deus perguntando a Satanás de onde vem, e diz de rodear a terra, passear por ela. E o Senhor pergunta, viste meu servo Jó? Não há ninguém justo e irrepreensível como ele. Qual foi a resposta de Satanás? O diabo disse também, o Senhor abençoou as obras das suas mãos e o cercaste com uma sebe. Sebe significa um muro. O diabo diz, me deixa tocar para ver se ele continua fiel. Basicamente, ele estava dizendo, o Senhor abençoou o homem e colocou uma proteção. É porque eu não posso estragar a festa. Me deixa furar um muro de proteção. Me deixa avançar. E a verdade é que Satanás tem o poder de tocar alguém, não apenas se ele receber uma permissão de Deus para avançar sobre esse muro. Nós lemos no livro de Eclesiastes, no capítulo 10, no verso 8, que quem quebrar um muro, uma cobra o morderá. Muitas vezes os muros não eram proteção apenas para os inimigos, eram também para os animais, mas uma brecha, um pequeno rompimento no muro era suficiente para que uma cobra entrasse e o mordesse. E de novo nós temos a figura de uma serpente, o que nos leva, no nosso meio evangélico, a usar a expressão não dê brecha. Em outras palavras, não quebre o muro. O muro é resistente do lado de fora para que o diabo não o viole, mas é frágil do lado de dentro. Se eu e você quebramos princípios. Eu sempre repito uma frase, todo princípio que nós quebramos vai acabar nos quebrando, haverá consequências. E nós precisamos entender que em momentos de guerra, a primeira coisa que se faz é a decisão de, como diz Efésios 4:27, não dar lugar ao diabo. A terceira atitude foi de erguer torres. As torres diziam respeito à vigilância, a capacidade de um ponto mais alto ver a aproximação do inimigo. E a pergunta é, temos um paralelo disso quando falamos das nossas guerras? Sim. Jesus nos ensina em Mateus 26:41, vigiai e orai. Não apenas a oração, mas um estado de vigilância. Nós precisamos compreender que as tentativas de Satanás, elas podem surgir de toda parte. Nós lemos em Efésios 6 que nós temos que ficar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Ele vai tentar usar de artimanhas, ele vai tentar usar dos seus ardis, e a vigilância, ela impede que eu e você sejamos encontrados em estados de vulnerabilidade. Pelo contrário, no lugar de proteção. Isso também fala da vigilância espiritual que se estabelece não apenas avaliando a nossa vida, mas num estado de alerta, espiritualmente falando, por meio da vida de oração. Em quarto lugar, o verso 5 também nos mostra em 2 Crônicas 32 que o rei fez armas e escudos. É o princípio de se preparar para a luta. Nós não vamos para uma batalha sem armas. E nós vemos a mesma declaração feita em Efésios no capítulo 6, verso 11. Vistam-se com toda a armadura de Deus. Depois no verso 13, por isso peguem toda a armadura de Deus. A armadura era um conjunto de armas. A maior parte das armas mencionadas em Efésios, elas são armas de proteção.
Cinjam-se com a verdade, vistam a couraça da justiça, tenham os pés calçados com a preparação do evangelho da paz, segurem sempre o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar os dardos inflamados do maligno. O escudo tem esse poder. Usem também o capacete da salvação, mas ele fala de uma arma ofensiva, e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Mas nós temos, em quinto e último lugar, o princípio de fortalecer a fé. Isso é muito importante que eu e você possamos entender e que também possamos praticar, né? Ao olhar o ocorrido, né, nós lemos no verso 5 de 2 Crônicas 32, Ezequias se animou, restaurou a muralha da cidade, construiu torres sobre ela, já falamos desse princípio, mas no verso 6, a Bíblia diz, pois oficiais à frente do povo, reuniu-os na praça junto ao portão da cidade, e lhes falou o coração dizendo, verso 7 e 8, sejam fortes e corajosos, não tenham medo, nem se assustem por causa do rei da Síria, nem por causa de toda a multidão que está com ele, porque conosco está alguém que é maior do que o que está com ele. Verso 8, com ele está o braço de carne, mas conosco está o Senhor nosso Deus, para nos ajudar e para guerrear as nossas guerras. E o verso 8 termina dizendo, o povo se animou com as palavras de Ezequias, rei de Judá. Não era apenas o que eu e você podemos classificar como ânimo em mera perspectiva emocional. Eles foram fortalecidos. Eu citei antes, né, 1 de Pedro 5,8, sejam sóbrios e vigilantes. O inimigo de vocês, o diabo, anda em derredor, bramando, rugindo como leão, procurando alguém para devorar. E o versículo 9 diz, resistam-lhe firmes na fé. 1 de João 5 diz, essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. O escudo da fé apaga os dardos inflamados do maligno, neutraliza os ataques, mas nos permite acessar a vitória da parte do Senhor. E a fé precisa ser fortalecida. Todos esses princípios são uma combinação de sujeitar-se a Deus, resistir ao inimigo. Isso vai fazer com que ele se retire e vai garantir que eu e você tenhamos vitória. A batalha será travada com oração, mas com todos esses recursos, certamente seremos vencedores. Resista você também o diabo e bote-o para correr e não permita que a história seja escrita de maneira inversa.